Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo. Botafogo 3, Palmeiras 4. Botafogo, depois de ter feito 3-0 no primeiro tempo, um primeiro tempo avassalador, o melhor primeiro tempo que eu já tinha visto de um jogo do Botafogo na história, que eu torço para o Botafogo sem o menor exagero. O Botafogo foi excelente no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi aquilo que a gente já sabe, né? O Botafogo simplesmente abriu mão de jogar e viu o Palmeiras jogar. E aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Vamos analisar os lances. E a gente vai perceber tudo que deu errado e vamos falar sobre isso. Quem não é inscrito no canal, se puder dar aquela força, se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos embora. E é esse golaço do Tietchan agora, que para mim, na minha opinião, foi um dos pouquíssimos que se salvaram nesse jogo. No primeiro tempo todo mundo foi bem, mas no segundo tempo ele também sumiu, assim como todo o time. E agora, cara, um lance que deveria ter saído gol, né, cara? Esse gol não pode perder. Júnior Santos não pode perder esse gol. Chuta forte cruzado, cara. Botafogo perdeu um caminhão de gol no primeiro tempo. Eu arrisco a dizer que seria no mínimo 5-0 se aproveitasse as chances de gol que tiveram. E aí o Vitor Sá, cara, não teve tranquilidade. Deixa eu voltar aqui o lance. Pô, cara, o Júnior Santos entrando sozinho ali na direita, dá no Júnior Santos. Tinha outra opção do Tiquinho entrando aqui pela esquerda. Virou o corpo, chutou por cima, não teve tranquilidade pra fazer o gol. E aí agora o primeiro gol do Palmeiras, o gol que coloca o Palmeiras no jogo, do Endrick. E assim começou a derrocada do Botafogo no segundo tempo. O Endrick entra no meio, cara, de dois volantes, depois passa por dois zagueiros. Como é que deixa o cara passar? Ó, passou entre o Marlon Freitas e o Tietchan, cara. Faz a falta, anula o lance. Ficou olhando o cara passar no meio dos dois, depois ainda passou no meio dos dois zagueiros, cara. Que facilidade que o Palmeiras teve pra jogar no segundo tempo, cara. Impressionante. O time deu um apagão geral. E esse lance aí claramente, não foi pra vermelho. No máximo, tendo má vontade o árbitro. Se tivesse má vontade, ele daria amarelo. Mas a gente tem visto muito isso, né, cara, nesse campeonato. Mas isso não justifica o Botafogo ter tomado essa virada. Mesmo com a menos, o Botafogo deveria ter conseguido segurar esse resultado. O time se entregou, foi engolido pelo Palmeiras no segundo tempo. O Botafogo no segundo tempo foi o Botafogo do segundo turno. No primeiro tempo foi o Botafogo do primeiro turno. E aí o lance do pênalti, claramente foi pênalti. O Botafogo não foi beneficiado. Só que ele deveria ter usado o critério, né? Se deu vermelho pro Adrielson, deveria ter dado o vermelho pro zagueiro do Palmeiras também, que
Era um lance de perigo, era um lance de gol. E aí, cara, se faz esse pênalti aí, provavelmente o Palmeiras não teria a força que teve. O Palmeiras, ele adquiriu a força para virar depois que o Botafogo perde esse pênalti. O Botafogo coloca o Palmeiras de volta no jogo. E aí, cara, o de Plácido, ele vira as costas pro lance. Como é que o cara vai de primeira no lance assim, cara? Os jogadores os jogadores do Botafogo demonstram uma falta de equilíbrio absurda em certos momentos, cara, dos jogos. É muita decisão errada, muita decisão precipitada, cara. Marçal falha no lance. O de Plácido, ele vira as costas pra bola. Cara, inacreditável. Inacreditável. Tudo que a gente poderia imaginar de ruim de acontecer no jogo, aconteceu. Muita lentidão na recomposição, jogadores vendo o Palmeiras trocar passe. E os gols do Palmeiras saíram assim, cara. Bola cruzada, escorando pra alguém, fazendo gol de cabeça. O Botafogo só olhou o Palmeiras jogar no segundo tempo. E aí, pra finalizar, pra fechar, último gol do Palmeiras. Sampaio. Sampaio fica olhando, cara. Todo mundo fica olhando, Sampaio fica olhando a bola. E o cara aparece como surpresa. Passando por trás e fazendo gol. Não tem como, cara, não tem como. O Sampaio vai ser o titular no jogo contra o Vasco. Adrielso suspenso, Cuesta suspenso. Então a dupla de zaga reserva, composta por Sampaio e provavelmente o Bastos. Então, pessoal, vamos esperar aí o final do campeonato nos reserva, mas pelo que o Botafogo apresentou ontem, a postura que teve, cara, ter mostrado ser um time frouxo, o time foi frouxo, foi arregão, foi pipoqueiro, jogadores que se esconderam do jogo, Marlon Freitas, postura ridícula no segundo tempo. Assim como todo o time, cara. Vencendo por 3-0, cara. Não fica olhando o adversário jogar, não fica olhando o adversário trocar passe. Cara, cozinha o jogo, picota o jogo, para o lance, faz falta no meio-campo. Não espera o time adversário ficar lançando bola na área toda hora, ficar fazendo jogada de linha de fundo toda hora, criando, entrando na área como quer. O time não pode ter essa postura de deixar o time adversário jogar, cara. Tem que fazer o tempo passar, pifa a bola. Não deixa a jogada ficar se criando, cara. Anula o lance assim que ele começa, assim que ele tá sendo construído. Faz falta. Aí fica olhando o time jogar, fica olhando o time jogar. E foi o que aconteceu, pessoal. Então, é difícil pra mim tá fazendo esse vídeo aqui, mas eu gosto de compartilhar com vocês, né, as minhas visões, minha opinião, aquilo que eu vejo sobre o jogo. É uma forma da gente desabafar também, né, pessoal? Porque a gente tem que falar as coisas que estão erradas no Botafogo, não é só vir aqui fazer vídeo comemorando, falando bem. A gente tem que botar a cara também nesses momentos difíceis. Então é o que eu tô fazendo. E quem tá desacreditado eu respeito, não vou exigir postura de torcida, porque se tem alguém que não tem culpa nenhuma do que o Botafogo tá fazendo, dessa postura atual do Botafogo, é a torcida. Se tem alguém que não é culpada, é a torcida. E quem não quiser mais ir ao estádio, quem não quiser mais assistir jogo do Botafogo, quem quiser entregar os pontos, cara, eu não vou criticar não. Eu não vou criticar, porque a torcida tem feito a sua parte, cara, e o time não tá fazendo a parte dele. Então, pessoal,
fazendo muito esforço, eu continuarei trazendo aqui ainda alguns vídeos, alguns conteúdos para falar de Botafogo com vocês, beleza? No mais, é isso. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.